Olá, muito bom dia a todos os meninos da Escola Dominical. Nesta manhã, nós hoje vamos estudar mais uma lição e estamos no novo ano. E eu disse que nós este ano iríamos estudar, vamos começar por estudar neste primeiro trimestre as parábolas de Jesus. E alguém conhece alguma parábola ou alguém já ouviu falar na Bíblia ou já leu? Ouviu algum familiar ler na igreja, falar acerca de uma parábola? Eu penso que sim, que vocês já ouviram falar. Mas afinal, o que são parábolas? E o que é que as parábolas têm a ver connosco, com a nossa vida? O que é que Jesus nos quer transmitir através das parábolas? É isso que nesta lição nós vamos conhecer e vamos começar por estudar a primeira parábola, a parábola do semeador. Pois é. Então, nesta manhã, antes de nós irmos para a nossa lição, vamos começar por cantar uma música que fala acerca da palavra de Deus é como sementinhas. Então, se a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, que é o nosso material que nós usamos para estudar a palavra de Deus, ela é como uma sementinha. E quando nós temos uma sementinha, vocês já viram sementinhas? Eu comprei este pacotinho de sementinhas para vos mostrar. E o que é que acontece? Em cada estação do ano, as pessoas plantam sementes. Podem plantar num vaso, colocam na terra, depois, pela umidade, com a água e também com o sol, essa semente vai crescer na terra e vai dar origem a qualquer coisa. Pode ser um fruto ou uma flor. Por exemplo, quando nós abrimos a maçã ao meio, nós vemos lá umas sementinhas. Se nós plantarmos essas sementinhas na terra e regarmos com água e colocarmos ao sol, vai criar ali uma raiz lá no vaso e depois vai crescer, vai dar origem aos ramos, dos ramos às folhas e depois, meses mais tarde, nasce uma maçã. E as maçãs são as frutas mais deliciosas que eu conheço, porque eu adoro maçãs. Mas, se nós pensarmos, existem vários tipos de fruta: as laranjas, as ameixas, os morangos, que também são umas frutas muito boas, o pessegueiro. E vocês veem que em todas as épocas existem frutas características. Por exemplo, o pêssego. Nesta altura nós não comemos muito pêssego, comemos mais pêssego no verão. Mas o pêssego, quando alguém o retira da árvore, já maduro, alguém teve que o plantar e foi com sementes. Então, por exemplo, eu comprei este pacotinho de salsa em semente e diz assim que normalmente a salsa deve ser semeada em janeiro, entre janeiro e o mês de março. E depois colocamos na terra e depois entre abril a junho, em abril chove, não é? A salsa começa a germinar lá na terra. E depois, só para maio e outubro, é que nós conseguimos ver os raminhos de salsa. E para que é que serve a salsa? A salsa, por exemplo, serve para nós temperarmos ou pormos, por exemplo, no grão com um bocadinho de cebola. Mas também comprei um pacotinho de rabanetes, que também é um legume. Então eu vou abrir para vocês verem como é que é o aspecto de uma semente, da semente da salsa. Então vocês já sabem que para plantar uma semente, nós colocamos a semente na terra e depois essa semente germina e dá origem à própria folha. Então vamos ver. Conseguem ver? São muito, muito, muito pequeninas. Vejam lá. Aqui na minha mão, conseguem ver? Olha, são tão pequeninas que quase que nem se vêem. Pois é, assim se calhar veem melhor. São tão pequeninas,
Olha, estão aqui na minha mão as várias sementes, quase que não se vêem. E agora vou guardá-las. Então, aqui neste pacotinho diz que a germinação da salsa dura 35 dias para ela germinar. Pode demorar 35 dias. Pode crescer todo o ano e vai crescer com uma folha lisa com um sabor intenso. Então, todas as sementes elas vão dar origem a alguma coisa. E então, o que Jesus nos quer contar, através desta música que eu vou cantar agora, é que a palavra de Deus é uma semente. Então, a palavra de Deus tem que ser semeada no meu coração, O meu coração representa a terra, onde a semente é colocada, e depois Deus e Jesus dão o crescimento. Então vamos aprender esta música. A palavra de Deus é como sementinhas espalhadas à volta. A palavra de Deus é como sementinhas espalhadas à volta. Há algumas na estrada e outras no campo, mas cada vez que eu olho vejo sementinhas. A palavra de Deus é como sementinhas espalhadas à volta. Então, a palavra de Deus representa a semente e o meu coração representa a terra, onde a palavra de Deus deve estar. Porque, olhem, não há melhor do que nós todos os dias de manhã e à noite lermos a palavra. É através da palavra de Deus que nós aprendemos coisas belas de Jesus, porque Ele nos quer ensinar coisas. E como este novo ano está a começar, é bom nós começarmos o novo ano a meditar, a aprender acerca de Jesus. E onde é que eu posso aprender? Na Bíblia, porque aqui eu vou encontrar todos os conselhos que eu preciso para ter uma vida boa, uma vida próspera. E então, antes de nós ainda iniciarmos a lição, vamos orar e vamos pedir a Jesus que Ele nos possa continuar a ajudar e que neste novo ano que começou, Deus possa preparar o nosso coração para aprendermos coisas belas, coisas que nós nunca ouvimos falar, mas que neste novo ano o nosso coração, o meu coração e o teu coração, eles estejam preparados para aprender acerca de Jesus. Que Ele possa derramar na tua vida todas as bênçãos, que Deus possa suprir cada necessidade de cada família, que Deus possa curar o teu problema, a tua doença. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada um que está a vir esta lição. Obrigada, Senhor, por tudo o que Tu tens feito na minha vida e na vida de cada uma destas pessoas, Senhor. Tu possas curar, Senhor Jesus, as doenças, Senhor. Possas parar esta pandemia, Senhor. Possas ser com cada um dos médicos e enfermeiros que estão a auxiliar as pessoas, Senhor. Possas dar paz, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter a Tua alegria a cada dia, Senhor Jesus. Ajuda-nos neste novo ano a tirarmos tempo, Senhor, para aprender, para meditar na Tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor Jesus, que tens coisas novas para nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para aprendermos sobre Ti. Neste novo ano, entregamos todas as coisas a Ti. Amém. Então, o que é uma parábola? Vamos lá. O que é uma parábola? Então, uma parábola é uma história que Jesus contava às pessoas para falar sobre uma verdade. E qual era a verdade que Jesus queria ensinar? Muitas verdades. Jesus ensinou através de parábolas acerca do perdão, ensinou acerca do coração, que é hoje o que vamos aprender, ensinou acerca dos talentos, também a parábola dos talentos, ensinou a termos sabedoria para escolher o melhor caminho. Isso nós vamos aprender em todas as parábolas. São 13 parábolas, eu vou dizer algumas delas. Hoje nós vamos estudar a parábola do semeador. Para a semana vou contar uma história sobre a bondade. Depois é a parábola do filho pródigo. Depois vamos
falar acerca de plantar uma casa ou construir uma casa na rocha ou na areia. Parábola do construtor. Depois vamos falar acerca da parábola da candeia, da luz. Depois vamos falar a parábola da pequena semente, a parábola da moeda perdida, dos 3 empregados, a parábola da ovelha perdida e as 10 mulheres, a parábola das 10 mulheres. E em todas estas parábolas, vocês depois vão perceber que em todas elas Deus nos quer ensinar uma verdade, e uma verdade que tem a ver com o reino de Deus. Porque sabem, Jesus, ele veio a este mundo para que outras pessoas, para mostrar às outras pessoas o seu amor. E ele quer também que essas pessoas sejam salvas, que elas conheçam a verdade, conheçam Jesus. Então, nem todas as pessoas compreendiam as palavras de Jesus, mas Jesus arranjou uma forma simples de falar as verdades. Através das parábolas, nós vamos perceber, Deus contava histórias para que as pessoas que não conseguiam entender que o que ele queria explicar pudessem entender melhor. Vamos lá, Jesus ia simplificando as coisas, porque imaginem, Jesus falava para multidões e nas multidões existiam pessoas que conheciam a Jesus e outras não. E havia pessoas que eram mais inteligentes e outras não. Então Jesus, como era sábio, ele, para que todos pudessem ouvir a sua palavra e entender aquilo que ele estava a dizer, ele ia simplificando a sua história. Então, nós vamos aprender que as parábolas, elas contam sempre uma verdade acerca do reino de Deus e elas se dirigem a pessoas. Que tipo de pessoas? Será que Jesus, ele fazia exceção de pessoas? Ele escolhia, eu só vou contar esta lição para estas pessoas. Não, Jesus não fazia isso. Jesus amava e ama a todos, todas as pessoas. E se sentires no teu coração que deves contar alguma destas histórias que eu tenho falado aqui nesta lição a outra pessoa, para falares de Jesus, fala, porque não? Estás a obedecer a Ele. E Ele quer que o seu reino cresça, porque um dia, quando chegarmos ao céu, vamos estar todos juntos diante de Deus, vamos cantar para Ele, vamos estar prostrados diante dEle, porque Ele é o Rei, Ele está acima de todas as coisas. Então, neste novo ano, é bom que nós comecemos o ano a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a cantar para Deus. Tu possas arranjar formas de estar mais próximo de Deus, orar a Deus, contar uma história de Deus a outra pessoa, estás a fazer a vontade dEle e Jesus vai ficar muito feliz contigo, porque o que Ele mais se agrada é do teu coração. E nesta lição eu vou começar por ler um versículo da Bíblia que diz assim, que é o Salmos 1:3. Se tu puderes abrir na tua Bíblia, podes abrir. Então nós vamos ler. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1:3. Vamos então abrir, e para nós entendermos este versículo, temos que ir um pouco atrás para percebermos. Então, vamos lá. Salmos 1. Não te esqueças, guarda a palavra de Deus sempre no teu coração. Então, vamos ler. Salmo 1. Salmo 1 e vamos ler os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado, isto quer dizer feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer? Feliz aquele que não anda com aqueles que seguem os maus costumes, os maus princípios, aqueles que pecam. Antes, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E depois vem o versículo 3.
pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Então, todos os frutos, como nós já falámos, a Sara falou, todos os frutos têm a sua estação própria para crescerem nas suas árvores. Por exemplo, o pêssego é mais no verão. As maçãs, temos maçãs o ano inteiro. As castanhas, por exemplo, ainda há pouco tempo comemos castanhas no outono, comem-se mais no outono. Todos os seus frutos têm a sua estação própria para crescerem nas árvores. O que é que Jesus está aqui a dizer? Mais importante que tudo, que tu possas fazer na vida é ler, meditar e compreender aquilo que está na Bíblia. E se tu fizeres isso de manhã e à noite, vê como vais ser abençoado. Serás como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Então, o que é que Jesus nos está aqui a dizer? Que ao meditarmos na palavra de Deus, que é o que estamos a fazer agora, tudo o que eu fizer prosperará. A prosperidade de Deus está presente em tudo o que eu fizer. Então, a prosperidade de Deus é uma pessoa próspera, é uma pessoa que é abençoada em tudo o que faz. No seu trabalho, no relacionamento com a família, no relacionamento com os vizinhos, no relacionamento com o patrão, no relacionamento com todas as coisas da vida. É alguém que é sábio, que consegue planear todas as coisas muito bem e que tudo é concretizável, mas não é a sabedoria dessa pessoa não é dela, é Deus que dá essa sabedoria para nós conseguirmos planear tudo e fazer tudo aquilo que precisamos fazer no nosso dia a dia. Então isto é muito importante e é um desafio para este ano, meditares na palavra dia e noite. Não te esqueças, se fizeres isso, vais ter um ano muito, muito abençoado e próspero. Isto é a palavra que diz e nós acreditamos, aquilo que está aqui escrito é verdade. E eu tenho feito isso. Eu tenho meditado na sua palavra e tenho visto o agir de Deus na minha vida, em tudo o que eu faço. Tenho visto o agir de Deus em muitas coisas, pequenos pormenores que eu às vezes não sou capaz de resolver e Deus faz. Deus faz porque Ele está presente na minha vida. Mas não está só presente na minha vida, Ele está presente em todas as vidas e Ele quer estar no teu coração. Isto foi a nossa introdução. Agora, vamos passar então à nossa história. E a pergunta que eu quero vos fazer, aqui vocês não veem, esta é uma cábula para mim, mas vocês estão a ver nesta folha, eu desenhei um coração. E a minha pergunta para vocês é, o que é que preenche o teu coração? Agora, neste momento, e durante a história, vais pensar, o que é que preenche o teu coração? Será que são gomas, bombons, chocolates, filmes, televisão, o trabalho, outras distrações? O que é que está lá no teu coração agora? O que é que tu queres dizer a Jesus? O que é que tu precisas neste momento que Deus faça na tua vida? Esta história da Bíblia encontra-se em Marcos 4, 1, 20. Marcos está no Novo Testamento, quatro, 1, 20. E vamos ler. E outra vez começou a ensinar, junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, sobre pedras,
onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, que é o inimigo, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedras, os quais ouvem a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a palavra em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então, nós vemos 4 tipos de solo. Vemos um homem que saiu a semear e lançou a sua semente, e elas caíram à beira do caminho. O que é que aconteceu? Vieram os passarinhos e roubaram aquela semente, comeram a semente e a pisaram. A semente caiu entre pedras, ela caiu entre as pedras, e será que a semente conseguiu crescer nas pedras? Não. Porque é que ela não cresceu? Não tinha terra profunda. Nós, quando semeamos, temos que aprofundar lá a terra para a semente cair. Esta semente não tinha terra profunda. E depois veio o sol, não criou raiz, secou-se. Caiu entre espinhos. Os espinhos são coisas que picam. Os espinhos começaram a sufocar. Onde aquela semente caiu, também cresceram os espinhos. E os espinhos sufocaram, estrangularam a semente. E ela não conseguiu crescer e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto. E deu tanto fruto, um após outro, e foram crescendo e multiplicando-se os frutos daquela árvore. Então só houve uma semente que frutificou, que foi a última, foi aquela que caiu em boa terra. Então, mas o que é que Jesus quer dizer com estes 4 tipos de solo que nós estudamos? Semente à beira do caminho, semente nas pedras, semente nos espinhos e depois na boa terra. E Jesus explicou muito bem. E diz que aqueles que a semente caiu à beira do caminho e cujos passarinhos a comeram, tem a ver com aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas depois o inimigo retira de imediato a palavra do seu coração e ela não dá fruto. Então, os que recebem a semente em pedras, Jesus assemelhou àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem, mas depois não criam raízes. E as dificuldades, as tribulações levam a que aquela semente não frutifique e não dê fruto. Então, tem a ver com as pessoas que recebem a palavra de maneira superficial. A palavra entra, mas não cria raiz, não é? Então depois a semente não consegue crescer
de forma a dar fruto. Depois temos a semente que foi semeada entre os espinhos. O que é que Jesus nos ensina? Que os espinhos representam os cuidados do mundo, todas as coisas que nos fazem ter alguns receios, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a doença. Se nós pensarmos muito nessas coisas, não vamos conseguir ter a alegria que Jesus quer que nós tenhamos. E outras coisas que nós nos podemos às vezes distrair, isso pode fazer com que a palavra de Deus não dê fruto. Preocupações com os filhos, com a casa, preocupações com o dinheiro, como é que eu vou pagar as contas no final do mês, ambições, não saber como é que vai ser o meu futuro, como é que eu vou, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, como é que eu vou conseguir fazer um teste, como é que eu vou conseguir responder às perguntas, tantas coisas que nós às vezes, e outras coisas que nós às vezes, que nos fazem ficar com medo. Mas Deus diz para nós retirarmos tudo isso do nosso coração, porque a palavra de Deus não vai dar fruto se nós ficarmos com essas preocupações. Foi o que aconteceu aqui. A semente caiu entre os espinhos sufocaram a semente. E aqui a semente é a palavra. Então, Deus diz que as sementes que foram semeadas entre espinhos se assemelham às pessoas que utilizam todo o seu tempo e energias em coisas materiais. Então não colocam Deus em primeiro lugar. E Deus aqui nesta parábola, Jesus nos quer ensinar a deixarmos de lado as coisas materiais e a colocarmos a sua presença em primeiro lugar. Logo de manhã, orar, cantar para Deus, louvar o seu nome, ditar a palavra. Olhem, são 4 coisas que nós podemos fazer logo no nosso momento da manhã para que o nosso dia seja diferente. E depois temos aquela que caiu em boa terra. São aquelas pessoas, os crentes, que aceitam Cristo e continuam a segui-lo. Atenção, a semente que caiu em boa terra é aquela semente que cai num coração verdadeiro, humilde, honesto, e aquela semente gera frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e vai dar uma sementeira muito, muito boa. E mais importante que isso é, além de nós ouvirmos a palavra, também seguirmos a Jesus, seguir os seus passos. Vamos ler em Provérbios 16, 20 a 21. Fica no Antigo Testamento, Provérbios 16, 20 a 21. E diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então nós temos aqui uma lição para sermos felizes. Estar atento à palavra e confiar. Então, 2 coisas importantes para este novo ano. Estar atento à palavra de Deus e confiar. Nós podemos ler a palavra, mas não confiar. Mas Deus nos está aqui a dizer para confiarmos. Então, tudo o que é os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, nós vamos colocar diante de Deus. Vamos orar e pedir: Jesus, ajuda-me nesta dificuldade. E vamos confiar. Porque quando nós estamos a orar, nós estamos a confiar que Jesus tem a solução, que Jesus vai resolver aquele problema. E depois diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, aquele que é sábio no seu coração é prudente. Nós somos prudentes porque temos a sabedoria de Deus. E também dos nossos lábios, da nossa boca, só deve sair palavras doces, palavras boas, palavras meigas para os outros. Devemos mostrem o amor de Deus aos outros através das vossas palavras, das vossas ações. Se nós fizermos isso, estamos a imitar Jesus e Ele fica feliz. Devemos usar o nosso tempo para ouvir Deus falar ao nosso coração, através da oração, da leitura da palavra de Deus e do louvor. Não deixar que nada retire o que Deus plantou no teu coração.
Devemos deixar que a palavra entre no nosso coração e se transforme em ações. Eu aprendo acerca de Jesus e depois eu tenho que fazer aquilo que Jesus me ensina. Se Jesus diz, por exemplo, não adores a outros deuses, como é que eu posso fazer com que Jesus fique feliz? Obedecendo este mandamento que Jesus diz. Obedecer a Deus em primeiro lugar e não a outros deuses. Não roubar. Se eu for roubar, eu estou a desobedecer a Deus. Mas se eu não roubar, eu estou a fazer com que Jesus fique feliz. E outros mandamentos que vocês conhecem. Não cobiçar nada daquilo que é das outras pessoas, ficar feliz por aquilo que nós já temos e agradecer por aquilo que temos. Não nos deixemos enganar com as riquezas e as ambições. Isso pode sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. Então, como eu já falei, não deixar que os espinhos entrem no nosso coração. Devemos pedir todos os dias a Jesus para que Ele limpe o nosso coração, para que nada retire o Espírito Santo de agir. Depois temos um coração honesto e bom, que é o solo bom, dá sempre fruto com perfeição. E esta história, ela também está escrita no livro de Lucas 8, Lucas 8, quatro 15. E nós podemos ler porque é outra forma também. É igual, mas às vezes uma outra palavra pode fazer a diferença para compreenderem. Diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, assento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É muito importante que a palavra de Deus, ela fique no nosso coração. Se o teu coração for honesto, for bom, então Jesus vai fazer com que aquele fruto que ele plantou dê fruto, que aquela semente dê fruto. E fruto com perseverança é um fruto que vai permanecer. Se tu tens alguma dificuldade em ler a palavra de Deus, ou se tens alguma dificuldade em entregar a Deus as tuas dificuldades, aquilo que está a sufocar, aquilo que não está a deixar avançar neste novo ano, coloca diante de Deus, ora a Ele sobre isso, fala com Ele no teu quarto, ajoelha-te e pede a Ele que Ele te possa ajudar nessa dificuldade. Então, que mais coisas nós podemos aprender? Mateus 6, 33 a 34. Hoje estamos com alguns estudos, com alguns versículos da Bíblia, mas vale a pena, porque eles nos ensinam. Mateus 6, 33 a 34.
E diz assim, tem a ver com a ansiedade, com nós não nos preocuparmos, não deixarmos que nada sufoque a palavra de Deus. Quando começares a sentir, ao ler a palavra de Deus, Jesus está a mudar alguma coisa, agradece-lhe e não permitas que o diabo e nada possa tirar aquilo que Jesus já colocou, aquilo que Jesus já falou ao teu coração. Ora a Ele e pede-lhe para Ele te ajudar. Então, Mateus 6, 33 a 34 diz, mas busca... aliás, vamos ler no 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, comeremos ou beberemos ou como que nos vestiremos? O que Jesus está a dizer é para não nos preocuparmos com o futuro, como é que nós nos vamos alimentar, por causa até desta pandemia, da crise, não sabemos como é que o país e o mundo vai ficar, mas Jesus aqui dá-nos a solução. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, tudo aquilo que te preocupa, Jesus já sabe que tu precisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez, Jesus nos alerta a buscarmos primeiro o reino de Deus e tudo o resto nos será acrescentado. Mais coisas, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então não nos vamos inquietar ou ficar ansiosos pelo dia de amanhã, porque Jesus já sabe como é que ele vai ser. Ele já está a preparar tudo para ti. Para meditar nesta semana, eu vou-vos dar um trabalho de casa, que é procurar na Bíblia estas referências. E vocês depois vão completar e vão pôr numa folha estes versículos. Então eu vou-vos dar aqui 1 de João 3 a 9, 1 de Pedro 1, 23, Mateus 13, 37, Salmos 126, 5 a 6, Eclesiastes 11, 6, Salmos 92, 12 a 14. Então, depois de vocês lerem estes versículos, meditarem e escrevem, que podem até transpor para o caderno ou para a folha, o que vocês leram. E depois vão transformar aquilo que vocês leram em palavras mais simples, porque era isso que Jesus fazia. E agora vamos ver aqui nesta história, neste livro de parábolas, onde é que está a nossa parábola que a Sara hoje contou. Olha, estão a ver? O senhor que eu falei, este senhor era o semeador e ele estava no campo, imaginem um campo enorme, e ele estava no campo a espalhar as suas sementes. E umas caíram à beira do caminho e vieram os passarinhos e comeram. Outra caiu nas pedras, mas como não criou raiz em si mesmo, e o sol secou as sementes. Outra caiu entre espinhos e os espinhos sufocaram a semente. Mas houve uma que cresceu numa boa terra. E o semeador ficou todo contente, porque no final do tempo ele conseguiu colher os frutos que ele tinha semeado. Então, quais são os frutos que tu queres semear do teu coração neste novo ano? Queres, por exemplo, ter um fruto de alegria, de paz, de amor, de bondade? Ou queres que a tua vida seja mudada por Jesus e que Jesus possa também transformar o teu coração? Certamente. Então, vamos semear. Não vamos semear aqui a salsa que eu mostrei. Isto é uma representação, para vocês perceberem o que são sementes. Mas vamos semear nos corações das pessoas amor, alegria, paz, porque é isso que Jesus quer que nós façamos aos outros. E se nós fizermos isso, Deus vai ficar muito contente e muito satisfeito
connosco. Uma boa semana. Não se esqueçam, meditem na palavra de Deus e Jesus tem coisas maravilhosas para todos nós. Um beijinho!